esse e-mail e trazer essas informações para o Piperno nesse rápido intervalo. E para vocês que estão com a gente aqui nos outros canais do Metrópolis no YouTube, seguimos conversando. Temos os campinhos para a partida de hoje, que mostramos ontem, vamos mostrar hoje novamente. Ó, o empreendimento das indústrias Tomás Molina e Rodrigo Freitas. Ó, esse é o campinho com quem? Com o Danilo. Mas achamos que vai de Martinelli. Mas ele falou sobre o Danilo também. Esse é o campinho do professor Solbakken e esse é o campinho do professor Ancelotti. Como eu falei, eu acho que, assim como foi contra o Marrocos, é um jogo em que o sistema defensivo precisa estar mais azeitado. O Bruno Guimarães falou sobre bolas aéreas, não falou? Temos essa frase das bolas aéreas. Ele disse que tinha treinado bolas aéreas. E o Ancelotti disse que não precisava ensinar a defesa do Brasil se defender, que eles sabiam melhor do que eles. A verdade é que nos números, a defesa do Brasil está muito pior do que ele contra o Haaland, Piperno. Os números mostram que o Gabriel Magalhães perde muito mais. O Alisson e o Gabriel Magalhães conhecem bem o Haaland pegando a bola no fundo da rede. Já o professor Ancelotti... Não, um fato jornalístico. Já o professor Ancelotti, pelo Real Madrid, conhece o Haaland triste no final do jogo com eliminações da Champions League. Acho que a gente tem uma questão mais bem resolvida pelo lado esquerdo da defesa do Brasil, até porque hoje o Douglas Santos não vai ter passe para passar do meio de campo. Então, acho que é mais bem resolvido. Porém, Marquinhos, Casimiro e Danilo, eles precisam fazer uma reza antes do jogo começar e falar: hoje nós não vamos errar e tal. Esse negócio de reza... qualquer coisa, Pipo, que ajude. Em vez de... Olha lá, eu prefiro que eles joguem bem, né? Eu vou ler o professor Ancelotti falou que Deus está preocupado com outras coisas. Acho que vai ser um jogo truncado. Qualquer escanteio e falta, eles vão dar a vida para fazer um gol. Treinamos muito isso, então, né? Para tentar neutralizar os pontos fortes deles. A gente espera, acima de tudo, estar em um bom dia para fazer o nosso melhor futebol e que a gente possa conseguir a classificação. Amém. Amém, irmãos. O Douglas Santos acho que faltou nesse treino. Porque ele falou que não treinou. No dia anterior, o Douglas Santos, não treinamos. Aí o Bruno, não, treinamos muito. Eles estão em grupos separados, Piperno. Bom. Racha no grupo. Eles estão assistindo ao nosso programa, isso sim. Eles estão assistindo ao nosso programa, que a gente pegou no pé do Douglas. Eles estão assistindo ao nosso programa. É impossível você treinar muito de um dia para o outro, viu, Marília? Impossível. Nesse sol escaldante com 1h30 de treino. É impossível se treinar muito. Alguém não está falando a verdade. O Cristiano fala: cuidado, gente, vocês estão mexendo com vesperas, Neymar Zé vão pirar. Vocês preferem que o Brasil perca para falar, tá vendo? Não, faltou o Neymar. Esse ex-jogador em atividade virou religião para as pessoas. Não, ele tá falando que as pessoas acham que vai acontecer isso e eu acho também que vai acontecer isso. Para você que foi escrever carta pro Piperno no intervalo da Fast TV, porque ele falou cartas à redação, a gente está de volta aqui, ainda falando do jogo daqui a pouco, 5 da tarde, o Brasil enfrenta a Noruega por uma vaga nas quartas de final, que tem sido a nossa arrebentação na Copa do Mundo. Esse jogo ainda é de oitavas e, Fábio Piperno, a última vez que o Brasil enfrentou a Noruega foi em fase de grupo, certo? Sim. Já quer lembrar de coisa ruim. Perdemos de 2-1, mas não mudou nada. Chegamos na final da Copa do mesmo jeito. Já estava classificado e chegamos à final daquela Copa. Não vou falar o que aconteceu na final de 98, para não ter choro aqui no Switcher, porque se fala o que aconteceu em 98, o Enzo sai, a Milena sai, Tomás Molina, não aconteceu nada. A gente faz de conta que não aconteceu nada. E, Piperno, desde 2002, na Copa seguinte, quando fomos campeões e ganhamos da Inglaterra, por exemplo, ganhamos da Turquia, etc e tal, não ganhamos de um europeu em fase de mata-mata de Copa do Mundo. Em 88, o Brasil empatou um amistoso com a Noruega. Em 97, perdeu um outro amistoso para a Noruega. No ano seguinte, na Copa do Mundo, perdeu também o terceiro jogo da fase de grupos. E em 2006, em amistoso pós-Copa, depois daquela catástrofe total, que foi a Copa de 2006, empatamos esse amistoso. O ciclo de Copa do Mundo, para que o Brasil seja melhor do que foi nas últimas Copas, né, de 2002 para cá, foi muito conturbado, mas arrumamos o melhor bombeiro possível para isso, que foi o Ancelotti. Nesse ciclo de Copa do Mundo, diferentemente dos outros, conseguimos fazer 4 jogos contra o europeu. Com o professor Dorival, ganhamos da Inglaterra e empatamos com a Espanha, e com o professor Ancelotti perdemos da França e ganhamos da Croácia.
Desses 4 jogos que o Brasil fez, com todo o respeito, hoje é o mais fácil. Marília. França, Inglaterra, França, Croácia, talvez não, vai. Não, se a gente olhar para o ranking da FIFA, sem dúvida. Mas então já ganhamos. Cada jogo com a sua peculiaridade, né? Então, muita calma nessa hora. Tá vendo só Marília no seu momento Pacheco. Já ganhamos. Já ganhamos. Tal. Não é assim, diferente. Todo jogo eu né? acho que vai ser 1-0, Pipe. Então, mas precisa combinar com os russos, no liga caso, lá. os vikings. O Haaland falou que é muito difícil ganhar do Brasil, que vocês são favoritos. Falou. E aí teve um jogador brasileiro, o Gabriel Magalhães, falou, ele é muito malandro. É óbvio, né? Quer dizer, ok, vale aí essa guerrinha de bastidores antes e tal, um cutuca daqui, o outro responde dali. E tudo isso faz parte, é válido, mas o fato é que o jogo vai ser muito difícil, porque o que me interessa mesmo é o último ciclo de Copa do Mundo que a Noruega fez. A Noruega foi um trator nessas eliminatórias europeias, 100% de aproveitamento. 7-1 na Itália. Então, 7-1 não, somado, 3-0 e 4-1. Ou seja, uma vergonha, né? Pipo. Né? E o Haaland fez 20 gols em 10 jogos pelas eliminatórias. Quer dizer, sabe, esse cara tinha que ser acorrentado, não pode, né? Pelo amor de Deus. O que é isso? Um homem que é democrata, progressista, calma. Depois eu que sou Pacheco, você viu? Calma. Ô, louco, acorrentado, Tranquilo. Acorrentado e atirado ao fundo do mar, tá no espírito nórdico, viking, né? Ele não é viking. Calma. Viking é acostumado a isso aí. Não, mas peraí, vocês não estão ajudando a professora. O Tilotti falou que não precisa de conselho, que o único conselho que ele poderia ouvir seria do Ferguson, que tem mais jogos do que, preparação para mais jogos do que ele, mas nós vamos ajudar mesmo assim, porque nós somos pessoas boas, certo, Pipe? Certo. Então nós falamos da possibilidade do Neymar, porque ele falou da possibilidade do Neymar, ele não falou do Luiz Henrique, por exemplo, mas ele falou do Neymar. Mas aí, Pipe, vamos fazer uma filinha. Por onde anda o Luiz Henrique? Pois é, por onde anda o Igor Thiago, o Luiz Henrique. Vamos fazer uma fila, tem 5 substituições, certo, Pipe? Sim. Vamos supor que não tá rolando. Tá 0-0. Prorrogação mais uma ainda. Tá 0-0 o jogo, não estamos perdendo, tô otimista. Tá 0-0 o jogo e no segundo tempo não tá indo. Pá. A primeira substituição que você faria se o time tivesse saído para jogar com o Martinelli, vamos supor, o mais provável. Então tá lá o Brasil jogando com o Martinelli, o Vinícius Júnior, e tá 0-0, enroscado, 30 do segundo tempo. Qual a sua primeira substituição? Bom, 30 do segundo tempo. Se o time já tá com o Martinelli e aguentou o tempo todo com esse atacante a mais, aí eu iria de Endrick. Endrick no Martinelli? A sua substituição? Endrick no Martinelli, recua o Matheus Cunha, ou até tira o Matheus Cunha e reposiciona o Martinelli, enfim. Mas eu colocaria o Endrick no jogo. Morelli, sua primeira substituição do Brasil jogando com o Martinelli e tá 0, não é que tá 1-0 pro adversário, tá 0-0. Eu só não esperaria os 30 do segundo tempo. Com 15 minutos do primeiro tempo, eu colocaria o Danilo Santos, porque eu acho que ele vai perceber que com 15 minutos do primeiro tempo, 20, o Brasil vai ter um problema danado no meio de campo. E aí ele vai ter que fazer essa alteração. Eu colocaria o Danilo Santos com 15 minutos do primeiro tempo. No lugar de quem? No lugar do Martinelli. No lugar do Martinelli. Aí, Piperno, temos o Danilo Santos no lugar do Martinelli, do jeito que está o nosso campinho aqui, e tá 0-0. Qual é a substituição que o senhor faz? Então, aí até mais difícil, porque aí a mudança ia ser mais drástica, né? A tentação seria sacar um do meio e colocar o Endrick, mas eu não faria isso. Se o jogo tá 0-0 ali com o trio de meio campo, aí eu sacaria, por exemplo, o Matheus Cunha para colocar o Endrick no jogo. Eu tiraria o Ryan e colocaria o Luiz Henrique, que sempre nesse finalzinho coloca um turbo ali do lado direito e muda o eixo de marcação. E você, Morelli? Eu gosto dessa alteração que a Marília propôs. O Luiz Henrique faz essa fumaça mesmo pelo lado direito, no finalzinho. Eu tiraria o Ryan. Se tivesse esse cenário, eu tiraria o Ryan. Eu só estou na dúvida se eu colocaria o Endrick ou o Luiz Henrique. Talvez eu fosse de Endrick, mais dentro da área, para tentar esse gol aí, Salvador. E aí, observando os jogos da seleção, Piperno, apareceu uma jogada que eu não tinha visto no futebol do professor Ancelotti. Contra o Japão, o Brasil alçou 28 bolas na área. Nós não temos um cabeceador, Jesus. Que horas vai entrar o Igor Thiago, então? Porque se é para fazer isso, evidentemente que contra um time alto, nem acho que pode ser uma grande arma da seleção brasileira, mas contra o Japão, o Brasil
alçou 28 bolas Sim. na área, Piperno. Um dos gols, inclusive, sai assim. Exatamente, já foi, e foi algo previamente pedido pelo técnico, né? Aliás, eles assumiram isso. Bom, o Japão não é tão bom no jogo aéreo, então vamos tentar essa alternativa. O Casimiro é um bom cabeceador, fez um gol, quase fez outro. O Bruno Guimarães também cabeceou uma bola em que obrigou o goleiro japonês a fazer uma belíssima defesa. Mas se foi um expediente de sucesso contra o Japão, contra a Noruega, eu tenho a impressão que já não seria a alternativa mais indicada. Aí tem que ser bola no chão. Mas tem uma coisa que, assim, o Igor Thiago, ele joga bem, né, na Europa. Ele marcou, acho que 22 gols na Liga, na Premier League. E ele é respeitado por isso na Europa. O Brasil vai enfrentar um time europeu. Então, talvez ele se sinta um pouco mais tranquilo, um pouco mais confortável para jogar nesse esquema de bola por cima, brigando ali com os marcadores europeus, que é o que ele faz na temporada, o que ele fez na temporada. Então, talvez seja, assim, uma opção para esse cenário de desespero, né? Acabando o jogo, 0-0, talvez sim ele seja uma opção por causa disso, né? Por causa do que ele traz da Europa para a seleção brasileira nessa Copa do Mundo. E aí tem uma última coisa que eu vou falar, essa minha sensação, né? Tem duas, você falou que se for para prorrogação, tem mais uma substituição. Na minha opinião, pelo que ele falou em várias coletivas, ele vai fazer 2 substituições certeiras na prorrogação se tiver 0-0, que é a entrada do Igor Thiago e do Neymar, que são 2 batedores de pênalti. Eu acho que aí o Neymar joga. Mas para bater pênalti, tenho certeza que esses 2 vão estar em campo. Então, eu acho que ele não vai fazer as 5 substituições em jogo, porque ele pensa nesses 2 obrigatoriamente para bater pênalti. Tanto o Igor Thiago, como o que eu acho uma temeridade, o jogador entrar para bater pênalti. Na minha cabeça, entrou para bater pênalti, perde. Acontece isso. Mas, de qualquer forma, são 2 grandes batedores de pênalti. O Igor Thiago tem um monte de gol de pênalti na Premier League também. Então, a substituição de prorrogação, Piperno, pelo que ele falou em várias, eu tenho que pensar. Ontem ele falou, eu tenho que pensar, eu não posso pensar só em 90 minutos, eu tenho que pensar que o jogo pode ter prorrogação e pênalti. Eu acho que essas são 2 substituições que ele guarda sempre para essa possibilidade. Antes de falar especificamente sobre isso, esqueci de te fazer uma pergunta ontem, que é sempre um tema muito bom para te questionar. O que você achou da cavadinha do Salah na decisão por pênalti? Não, Era o justa Salah. causa. Justa causa? Justa causa. Pênalti, você põe a bola, põe seu pé de apoio do lado, no meu caso sou canhota, põe o pé direito do lado, dá 4 passos para trás, respira e chuta a bola no retângulo. Não inventa cavadinha. Mas era o Salah. E daí? Ganhou o quê? Fez o gol. Ganhou o quê? Não. É justa causa. Não, eu acho que... Tutankhamon levantou nessa hora. Falou, cadê esse homem? Eu pensei muito em você nessa hora, ainda porque ele errou meio a cavadinha, a bola saiu um pouco mascada. A bola saiu do lado do goleiro. O goleiro caiu antes. Mas eu acho o seguinte, que se ele tiver mais... Ele não tem queimado sempre as 5 substituições. Mas se tiver substituição sobrando, aí eu acho que ele colocaria o Neymar no começo da prorrogação. 30 minutos? Não só para bater pênalti, mas no começo da prorrogação. Ou seja, jogar contra um time já fisicamente desgastado e tal. Então, eu acho que talvez aí coubesse. Acho que ele faria isso. E não bem no finalzinho, só para bater o pênalti. E ele vai tirar o Casemiro, né? O Casemiro tem saído, o Casemiro não aguenta jogar o tempo todo, né? Se tiver 120 minutos, o Casemiro não vai ficar esse tempo todo. Ele vai tirar o Casemiro, é uma substituição também manjadinha do professor. Ele vai pôr o Fabinho para reforçar o meio de campo. Então, tem essa alteração que a gente precisa ver também. Olha só, para você que está com a gente nos canais de Fast TV, a gente vai para um rápido intervalo. E aqui no YouTube a gente segue falando de seleção brasileira, porque essa substituição obrigatória do Casemiro, ela pode acontecer nas quartas de final. Danilo e Casemiro entram em campo hoje pendurados pelo cartão que tomaram, e os cartões voltam a zerar só nas quartas de final para a semifinal. Então, neste momento, a gente tem tido problemas físicos e, por enquanto, não tem tido problemas de suspensão. Se o Brasil jogar 120 minutos e ninguém se machucar, Piperno, já é um ganho, porque aqui jogou 20 minutos alguém se machuca. E falando em machucado, o Rafinha parece que vai para o banco. Mas nesse caso, diferente do que ele falou sobre o Neymar, ele falou tem 90 minutos. E sobre o Rafinha, ele falou, o Rafinha não está 100%. Então, eu tenho que acreditar no que o Mister fala. E é estranho isso, né? Porque você pega, por exemplo, o time da França, né? Um monte de jogador forte e tal, né? Difícil machucar um francês aí dentro dessa Copa do Mundo. Eu me lembro que
às vésperas do último Mundial, a França perdeu vários jogadores lesionados. Agora não. De qualquer forma, isso também preocupa, sim. O Brasil é um time que tem apresentado um histórico muito preocupante de lesões. E à medida em que o torneio vai se afunilando, aí não tem tempo para esse pessoal se recuperar, né? E a intensidade do jogo também. O Wesley machucou pela intensidade, o Rafinha se machucou pela intensidade e o Paquetá se machucou pela intensidade. Então você não tem que apostar em jogadores que não conseguem entregar essa intensidade. Rafinha pode até ficar ali no banco, mas vai ser um banco, me engana que eu gosto, porque ele não vai jogar, ele não tem essa intensidade do jogo, que o jogo pede, que a Copa pede, para entregar. E a gente tem muitas dúvidas se o Neymar tem essa intensidade de fato. Correr, ficar ali na frente é uma coisa. Jogar com essa intensidade quando se precisa, mesmo durante os 30 minutos finais, em caso de prorrogação, é difícil, não é fácil não. Agora tem que ver se eles entregam tudo isso. A intensidade tem sido um grande problema nessa Copa dos Estados Unidos, México e Canadá.